Olá, aqui é o Túlio Faria e eu sou um dos responsáveis técnicos pelos projetos Aluno.tv e Meupet.tv da WeDev Ideas. Nesse vídeo, eu quero explicar um pouquinho como que é o processo de liberar as câmeras para acesso externo na internet e também mostrar alguns pontos aqui que são cruciais para que a gente consiga fazer isso de uma forma estável e correta. E também, o mais importante aqui é prestar atenção nos conceitos, tá? Aí vai ficar muito mais claro o porquê que está funcionando ou não, por exemplo, o acesso externo das câmeras, tá? Então é bastante interessante a gente entender esses conceitos antes mesmo até de fazer a configuração, tá? Porque cada configuração depende da maneira como seus equipamentos estão dispostos aí na sua empresa, seja na sua escola ou no seu pet shop aí. Então, basicamente, o que a gente quer é o seguinte: a gente tem aqui os nossos usuários, né? Então vamos pensar aqui os nossos usuários e eu tenho do outro lado as minhas câmeras, então minhas câmeras IPs aqui. Então, basicamente, eu tenho que fazer esse usuário conseguir acessar a minha câmera IP. Basicamente, esses usuários eles estão conectados à internet. Então, o que acontece? De alguma maneira, eu tenho que fazer esses usuários aqui chegarem até a minha câmera IP. Um processo bastante interessante da gente entender, se a gente colocar um computador aqui, se essas duas máquinas estiverem, as máquinas aqui, né, os dispositivos, a câmera IP e a sua máquina estiverem na mesma rede, não é a mesma conexão que a gente faz com a internet, tá? Então a configuração é um pouquinho diferente, tá? Mas basicamente, ó, se eu quisesse conectar essas duas partes, o que eu precisaria? Eu tenho que ter aqui um modem ou roteador. E esse modem ou roteador que vai permitir aqui o acesso externo. Mas antes disso, então olha só, vamos pensar a gente acessando um site normal, tá? Então aqui a gente tem um servidor de um site normal. Quando você quer acessar um site, então você está no seu computador aqui, no seu PC ou notebook, ou no seu celular conectado na sua rede interna. Se você quer acessar o site do Google, por exemplo, o que a gente tem que fazer? Esse PC ou notebook ele está conectado no nosso modem ou roteador. Geralmente esse modem ou roteador ele é fornecido pelas telecoms ou pelo seu provedor de internet, então Vivo, Oi, NET e assim por diante. Então ele é fornecido por um provedor seu aqui e basicamente eu me conecto, né, o meu computador no roteador e esse roteador ele passa por várias máquinas aqui e consegue, depois que ele passa pela internet, ele consegue chegar no servidor do Google e a partir daqui, depois a informação consegue voltar, né, então passando pela internet e volta para o roteador que volta para o seu notebook. Mas o grande detalhe aqui é o seguinte: o nosso computador que iniciou a comunicação com o servidor do Google. E geralmente, quando a gente está disponibilizando câmeras, tá? Quem vai começar a comunicação é o usuário aqui, tá? Então a gente está pensando aqui sem as soluções da WeDev Ideas aqui, sem a solução Aluno.tv e sem a solução Meupet.tv. Então, basicamente, o seu usuário ele quer acessar direto aqui. Então é ele que está começando a conexão para cá. Então olha só que interessante. Se ele está começando a conexão, ele precisa saber quem é esse roteador, tá? Geralmente esse roteador ele recebe uma identificação única chamada IP, tá? Ou IP público, tá? Então toda vez que você se conecta à internet, você tem um IP público aqui. Então o que acontece? Quando você quer conectar na câmera, o endereço que esse usuário tem que saber é o seu endereço IP público. Uma dica, se você quiser saber o seu IP público, é entrar em nossoip.com, tá? Assim você consegue saber o seu IP público. Então, basicamente, se você passar o IP público para esse usuário, ele consegue chegar até o seu roteador. Então, ele conseguiria chegar até aqui. Mas o que acontece? Olha quantas máquinas tem conectadas aqui nesse roteador. Pode ter um celular, por exemplo, pode ter mais câmeras IPs. Então, olha quanto dispositivo. Como que ele vai saber que esse usuário quer acessar a câmera IP X
ou a câmera IP Y. Para isso, dentro do modem ou do roteador aqui, a gente tem uma função que a gente mapeia. O que isso quer dizer? A gente vai falar que algumas portas, tá? Então, por exemplo, a porta 554, ela vai ser mandada para a câmera IP 1, tá? Então, quando chegar alguém querendo conectar na porta 554, o seu roteador fala, eu já configuraram para mim isso daqui, então eu sei que a câmera IP 1 vai ser a de destino. E aí a gente pode colocar a 555 e mandar para a câmera IP 2, tá? E assim a gente tem que fazer com todas as câmeras para que esse usuário consiga acessar. Porém, existem alguns probleminhas aqui. O seu IP público, toda vez que você se conecta à internet, você recebe um novo IP público. É por isso que a gente usa alguns serviços como o DIN-DNS ou NoIP. Para quê? É um serviço que ele mapeia isso para a gente. Tá? Então toda vez que você reconecta na internet, ele já sabe que o seu IP trocou. Tá? Então, por exemplo, ao invés de conectar direto no IP, que é um número, você conecta, por exemplo, em tulio.noip.com. E aí você coloca a porta, né? Então 2.554. O NoIP, ele vai saber que o seu IP é o IP público que você configurou, e aí ele vai mapear direitinho para a porta aqui. Mas legal, consegui chegar até aqui na minha câmera IP. Tá? Então, o grande ponto que é mais importante é configurar esse mapeamento de portas aqui para a sua câmera IP corretamente e também o seu IP público para utilizar um serviço desse daqui, ou DIN-DNS, ou NoIP, ou qualquer outro alternativo aí, tá? Alguns fabricantes oferecem também, Intelbras tem alguns fabricantes aí que tem um serviço de DNS próprio, tá? Feito isso, você consegue fazer os seus usuários acessarem aqui as suas câmeras. Qual que é o grande problema? Quanto mais usuários você tiver, mais conexões você vai ter no seu roteador. Quanto mais conexões você tem no seu roteador e, consequentemente, nas suas câmeras, mais a sua câmera vai sofrer, digamos assim, para conseguir mandar esses dados para os clientes. Além disso, a gente tem um outro problema, que é o problema do upload. Tá? Quando a gente está mandando as imagens para os usuários, a gente não está usando o download. Quando eu acessei o servidor do Google aqui, eu uso o download. Então eu estou baixando aqui para o roteador e para a máquina. Quando eu estou enviando, né, então estou mandando daqui para cá, é o upload. Então a sua taxa de upload com mais usuários vai ter que ser maior. Tá? Então você vai ter que contratar aí mais banda para conseguir enviar essas imagens. E aí a gente tem mais um problema, né? Porque você vai ter uma instabilidade, porque você vai ter que começar a mandar mais dados. Se a sua internet ficar variando muito e você estiver perto do limite do seu upload, muitos usuários aqui vão começar a sofrer travamentos e tudo mais. O que as soluções nossas aqui fazem? Nós temos alguns servidores que fazem o seguinte. Eles fazem um papel de um usuário. Então, aqui, WDI, with IDs. Então, o que a gente faz? A gente usa a internet, a gente faz o mesmo caminho, tá? Então, a gente vai aqui no roteador, procura a sua câmera IP e essas imagens, elas voltam para cá, para esse servidor. E esses usuários que anteriormente se conectavam direto no seu modem ou roteador, a partir de agora eles vão se conectar aqui nos nossos servidores. Então eles vão passar pela internet e vão chegar aqui nos servidores nossos. Vai na internet e chega aqui no servidor. Qual que é a grande vantagem disso? Vamos supor que você tem 8 câmeras. Você vai utilizar somente 8 uploads de câmera, digamos assim. Então vamos supor, vamos fazer um cálculo aqui bem simples. Se você manda a sua câmera a 500 kilobits por segundo, você vai utilizar mais ou menos 4 megabits por segundo. Tá? Então a sua internet tem que ter, no mínimo, 4 megabits por segundo. E você consegue atender quantos usuários o seu plano atender com a gente aqui. Tá? Então você pode atender 30, 50 usuários e não vai aumentar o seu consumo de internet. Se você não utilizar uma solução nossa, você vai ter que utilizar mais e mais e mais internet. E o que é interessante, geralmente a taxa de upload é baixa, tá? Então isso aqui é muito fácil você bater quando você está com muitos usuários acessando aqui. Mas um outro ponto que é bastante importante, somente os servidores
da We Dev Ideas aqui, do Aluno TV e do meu Pet.tv acessam o seu roteador. Então isso também é mais segurança para você. A única máquina que vai acessar é a nossa máquina aqui, ou as nossas máquinas, tá? Os usuários não têm acesso a essa parte sua aqui. Também é uma outra vantagem porque você isola esses recursos aqui, tá? Então é mais segurança para você. Todo mundo só acessa via servidor nosso e nem sabe qual é o seu IP público e nem sabe que você tem uma rede aqui, tá? Isso também é bastante importante. Outro ponto também, que é bastante relevante, geralmente quando você acessa as câmeras direto, você tem que utilizar ou o aplicativo do fabricante da câmera ou ainda algum outro site específico do fabricante. Então você não consegue personalizar o ambiente com o seu logo e tudo mais. Então não é tão amigável assim. Esse controle das câmeras também não é tão amigável. Tá? Então é por isso que é bastante interessante utilizar um serviço como o nosso aqui. Porém, deixa eu ressalvo aqui, também é possível você fazer direto, tá? Então você consegue fazer direto. Se você está começando a abrir as imagens da sua empresa para a internet, para os seus clientes, você pode começar direto. O que a gente recomenda é sempre já começar direito, né? Então, já começa com um serviço que vai ter uma cara mais profissional, que a sua experiência vai ser muito melhor quanto a isso. Bom, é isso. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês dos conceitos que estão envolvidos aqui. Obviamente, dependendo da estrutura sua de rede, de como você está organizando isso daqui, pode ser um pouquinho mais complicado, tá? Fazer esse mapeamento. Mas se você tiver qualquer dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo no vídeo ou mandar um e-mail para a gente, que será um prazer ajudar você aí. Além disso, nossos produtos têm 15 dias de teste gratuito, sem compromisso. Basta você entrar em contato com a gente vai te ajudar aí, tá bom? E a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!